Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Padre Queimado. Bom dia a todos que estão conosco nesta manhã na TV Aparecida. E o Dom Leomar é um estudioso da teologia também, né? A comissão também a qual o senhor participa da CNBB é da doutrina da fé, e o Bento XVI, que quando cardeal era também desse dicastério, queria que o senhor falasse para a gente desse legado que Bento XVI deixa no campo principalmente da teologia. Pois é, Camila. Todos que estudam teologia sabem que desde jovem teólogo, Ratzinger foi um catequeta, isto é, um explicador da fé. Aquilo que nós constatamos hoje no seu funeral, dizendo que a vida de Papa Bento XVI foi sempre uma tentativa de insistir que ninguém se distraia da fé. O seu testamento espiritual fala também da crise da fé que a sua pátria passava e passa, mas a humanidade inteira, as outras nações também. Ele diz, não se distraiam da fé. Um teólogo onde se coloca no centro, nada antepõe a isso, Deus. E ele diz que a sua vontade é anunciar o amor de Cristo ao mundo. Isso é bem querigmático, isso é próprio de quem faz uma teologia, como se pode dizer, de joelhos, ligado, sem separar a oração. Mas nem por isso uma teologia menos capaz de ser acadêmica e permita usar essa palavra com muita restrição científica, porque no testamento espiritual também ele comenta da relação entre fé e razão, ciência e religião, porque Papa Bento XVI, e toda a sua teologia vai nessa linha, ele propõe um alargamento da razão, ele não compreende e nos ajuda a não compreender o estreitamento da razão, retirando todo o aspecto da transcendência, da metafísica e a preocupação com o eterno. Portanto, o Papa Bento XVI e teólogo Ratzinger, inseparavelmente, né, é uma pessoa, nos ajudam e vão nos ajudar, seu pensamento vai nos ajudar muito ainda, em seus escritos, a entender que nós precisamos de uma teologia integral, que integre todas as dimensões da realidade, da sociedade, do cosmos, mas também um olhar muito voltado para a espiritualidade, porque, de fato, essa é a grande questão que paira sobre nós, né? Uma integração, fé e razão, ciência e religião, e uma própria igreja, como fez ele no Porta Fidei, uma igreja que se volta cada vez mais para a fé. Acho que, não sei se todos concordam, mas a grande crítica que Papa Bento XVI fez a toda a igreja é: está na hora de uma conversão, porque nós precisamos também nós reavivar a nossa fé dentro da igreja. E nisto ele é instigante, ele provoca, acima de tudo, eu diria, uma revisão da nossa forma de afrontar a realidade a partir de não só dos conteúdos da fé, mas daquilo que nós testemunhamos. Ele mesmo diz que a fé é simples, mas ela não é simplista. Por isso, para entender, é preciso amar e conhecer. Acho que daria para sintetizar, Camila e Padre Queimado, que no Papa Bento XVI não tem como separar dois verbos, crer e compreender. Essa relação, compreender para crer, crer para compreender. E nisto nós precisamos ainda crescer, eu diria, porque nem saímos bem de um acento exagerado no racionalismo, onde só aquilo que é visível, empírico e provável nós cremos. Por outro lado, estamos chegando também num outro patamar do conhecimento humano, onde as tecnociências importantes, onde toda a cultura da tecnologia vai nos ajudando a avançar, mas estamos distraídos daquela essência fundamental, que estrutura valores e que ajuda cada um de nós a nos aproximar do núcleo fundamental da nossa fé, da nossa vida também, que é a experiência do encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Vejam que eu digo encontro, porque não se trata de teoria e doutrina, é uma relação, portanto, pessoal e comunitário, porque eu posso achar que eu tenho uma fé privada, subjetiva, e isso não funciona no cristianismo. A nossa fé sempre é comunitária, ela é a minha pessoa, mas relacionada sempre com a igreja, com a comunidade. E dessa experiência de encontro, né, desse itinerário é que se estabelece, então, o caminho que Papa Bento XVI nos ajuda.
Dom Leomar, ele realmente, o Papa Bento XVI, nos apresentou também, o senhor falando de Jesus Cristo, né? Nos apresentou esta humanidade de Jesus para nós termos realmente esse relacionamento, né, pessoal com Ele e numa simplicidade, de uma forma que Ele, o próprio Verbo encarnado, assumiu de verdade a nossa cara. Então, falando bastante sobre a humanidade de Jesus, nas histórias, né, lá em Nazaré, na casa, com a família. Então, foi muito bonito. E também os padres da igreja, né, da patrística, ou seja, os discípulos dos apóstolos. Eu acho que tudo isso foi resgatado e para nós é um grande presente. Eu gostaria que o senhor salientasse um pouco a importância disso, né, da humanidade de Jesus, dos padres da igreja, que são tão esquecidos às vezes da patrística, né? Então, o que vem de novo, quais são as novidades para nós? Padre Queimado, o Papa Bento XVI é um legítimo herdeiro do Concílio Vaticano II, onde as fontes patrísticas e bíblicas são retomadas, revisitadas, para haver aquilo que São João 23 tanto pediu, o adornamento. É trazer para hoje aquela fonte que jorra uma água que sacia a sede de todos os tempos. E Papa Bento XVI, seja uma trilogia, Jesus de Nazaré, onde a sua cristologia narrativa aparece de uma forma tão profunda e ao mesmo tempo simples, mas trazendo de fato o valor dessa integração entre cristologia do alto e cristologia de baixo, isto é, a divindade e a humanidade, partir desses pressupostos integrados, fazer uma reflexão. E, portanto, a retomada da patrística dos santos padres, daqueles que viveram mais próximos dos apóstolos e que sucederam a era apostólica, são colunas imprescindíveis para a nossa fé. Acho que recordo muito bem, o tempo que eu estudava também em Roma, que o Papa Bento XVI, quando ele fazia as suas catequeses, e algumas vezes era justamente sobre os Santos Padres. Revisitar os Santos Padres ainda é uma tarefa que nós temos que valorizar mais, porque ali está uma riqueza. Mas Bento XVI é isto, é esta profundidade que vai nos impelindo a pesquisar mais, não por mera especulação racional, não só para conhecer mais, mas para testemunhar melhor. E num tempo em que a racionalidade também está em crise, e que algumas atitudes nos fazem pensar que o mundo de hoje, o problema não é só a fé, mas também a compreensão do que é a realidade. Veja quantos fake news e quantas dificuldades de acessar a verdade. O Papa, com a sua cristologia, nos faz entender que a verdade é alguém. A verdade é aquele homem que está diante de Pilatos, que dizem, eis o homem, e quando Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? E Jesus permanece mudo, porque se Pilatos não é capaz de reconhecer que está diante da verdade, então não adianta nenhuma explicação. Nós entendermos quem é a verdade. Quem é a verdade? Acho que é o grande desafio e legado que Papa Bento XVI nos deixa também, Padre Queimado. E é interessante também em que muitos materiais, né, produzidos por Bento XVI, ele falava muito sobre o relativismo também, como nós estamos vivendo numa era muito relativista e o quão isso pode ser prejudicial. Dom Leomar, eu quero agradecer muito a participação do senhor, todo esse conhecimento dos seus anos de estudos também, do mestrado, doutorado, dos anos que viveu em Roma. Então, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouco desses estudos e do seu conhecimento. Muito bom. Obrigado, Camilo. Obrigado, Padre Queimado. E que todos nós possamos seguir no seguimento do caminho de Jesus Cristo, inspirados também pelo Papa que hoje entregamos nas mãos de Deus e agradecemos. Como disse tão bem o Papa Francisco na sua homilia, que com o perfume da gratidão e o unguento da esperança para provar o amor que não se perde. Que vivamos nesse amor. Eu desejo a todos um dia muito abençoado, com muita saúde e muita paz. Bom dia, Camila. Bom dia, Padre Queimado. Na verdade, eu trabalhei para os 3 últimos papas, não recebi São João Paulo II aqui, mas trabalhei com ele em Roma, e recebi Papa Bento XVI no Brasil, trabalhei com ele também um pouco lá em Roma, e recebi o Papa Francisco aqui no país também, na sua primeira visita apostólica, né, depois de nomeado Papa. Então, tive esse conhecimento um pouco do nosso querido Papa Bento XVI. Marcelo, eu queria que você contasse um pouco, então, a gente falou muito do Papa enquanto teólogo, esse legado imenso que ele deixa para a Igreja nos escritos, nos estudos,
Mas eu queria que você falasse do outro lado do Papa Bento XVI. Você que teve esse contato próximo, para você, quem foi Bento XVI? Para mim, quem foi Bento XVI, para poder falar com vocês quem era ele, eu preciso voltar um pouquinho quando eu estava em Roma e eu conheci o cardeal Ratzinger. Então, quando eu voltava dos trabalhos da Rádio Vaticano, eu sempre me encontrava com ele. Ele voltando da congregação para a doutrina da fé, ou mesmo ali ou perto de onde ele morava, em Città Leonina, que é muito próximo do Vaticano, ele sempre ou alimentando pombos, ou ali perto, se tinha algum gato perto ali da praça, ele sempre fazendo um afago, ele gostava muito de animais. Bento XVI, Joseph Ratzinger, uma pessoa extremamente sensível. Além dele ser sensível, ele tinha um acolhimento, uma gentileza com quem parava para conversar com ele, ou ele dava um afago especial, ou ele dava uma palavra de conforto. Eu diria que Bento XVI, na sua essência, Ratzinger, ele era uma pessoa extremamente sensível. E onde a gente vê essa sensibilidade de Bento XVI? Sobretudo no cuidado com as crianças, sobretudo no cuidado com as pessoas de mais idade, sobretudo esse cuidado que ele tem, inclusive no mundo das artes, né? Para quem não sabe, Bento XVI era um exímio pianista, né? E um exímio pianista apaixonado pelas coisas de Deus. Sempre no trato com Deus, desde a sua infância, tem aí um manuscrito em que ele pede para o menino Jesus um presente de Natal. E qual era esse presente de Natal? Era uma roupa especial para ele ir à missa, né? Então a gente vê esse trato, essa sensibilidade, esse jeito de Ratzinger, Bento XVI, tratar as pessoas. E no encontro que ele tinha com as pessoas que estavam ali ao seu redor, eu fui uma dessas pessoas, é extremamente uma escuta ativa. Quando eu falo escuta ativa, eu digo dos olhos de Bento XVI, da sensibilidade de escuta dele, de como ele escutava você e não só ele interpretava suas palavras, mas ele dava uma trilha, um caminho para que você pudesse sair de determinada situação ou qualquer tipo sobre um comentário de vida. Eu diria para vocês que estão nos acompanhando, e para você, Camila, para você, Padre Queimado, que Bento XVI era o homem da gentileza, o homem da sensibilidade. Que beleza, e como um bom alemão, né? Mozart é o seu predileto. E aqui nós percebemos também, Marcelo, quando ele veio para aqui para o Brasil, em 2007, não é isso? Nós percebemos que o Brasil também o ajudou, né, a mostrar ainda mais essa parte carinhosa, afetiva. Te ver lá no estádio com os jovens, que alegria, né? Acenando para todos os jovens, abraçando as crianças ali no Frei Hans. Então, acho que ele realmente, o que você pensa sobre isso? Eu acho que ele se soltou bastante, essa parte carinhosa e amorosa dele. Eu acho que o Brasil foi um antes e depois na vida de Bento XVI, porque ainda tem uma imagem que corre o mundo inteiro, e quando eu atuei lá na Santa Sé, era uma imagem que sempre se procurava, que de fato o encontro na Fazenda da Esperança, quando as crianças correm e o abraçam, né? Naquele momento não tinha como não ser uma bela de uma imagem, ou mesmo nos encontros que ele teve aqui no país, com os jovens, mesmo a canonização de Frei Galvão, em que ele se mostra muito emocionado, né? Todas essas imagens que a gente vê de Bento XVI sobre a sua paixão pelo país, ele gostava muito, ele esteve no país enquanto cardeal Ratzinger, a convite de Dom Eugênio Salles, né, para um encontro com os bispos, o famoso encontro com os bispos na Arquidiocese do Rio de Janeiro, e Bento XVI, de fato, quando ele está no nosso país, ele vê essa alegria do brasileiro, esse encontro, essa acolhida, mas, sobretudo, o que marca mesmo é a piedade de Bento XVI quando ele está na casa da Mãe Aparecida, né? Eu tive a oportunidade de ver a emoção dele dentro do santuário, por ocasião da recitação do terço, né? Foi um dia histórico, um dia tão bonito, na abertura também da Conferência Episcopal Latino-Americana, que foi no subsolo ali do santuário, mas no momento em que há a recitação do rosário, em que a gente vê um Bento XVI completamente entregando a sua vida à Mãe Aparecida, momento pelo qual também ele faz a entrega da Rosa de Ouro,
né, enquanto Papa, né, ou seja, ele oferece uma rosa a Nossa Senhora que, de fato, representa a sua devoção mariana, né? A gente vê belas imagens de Bento XVI, sua alegria de visitar o nosso país enquanto pontífice, enquanto Papa, enquanto pastor desse povo de Deus que está aqui no país. É muito bonito Beleza. mesmo ver. Engraçado que na sexta-feira passada, conversando com o Cardeal Damasceno, lá em Brasília, ele falou exatamente isso pra gente, que aqui em Aparecida, o Papa Bento XVI teve esse calor dos devotos de Nossa Senhora e ele volta então para o Vaticano com esse amor dos romeiros de Aparecida, porque aqui também ele se fez um romeiro de Aparecida. Marcelo, quero muito agradecer a sua participação aqui no Benção da Manhã. É um prazer conversar com você, que teve uma experiência tão bonita com o Papa Bento XVI. As portas estão sempre abertas, viu? Muito obrigado, Camila, muito obrigado, Padre Queimado, e, sobretudo, muito obrigado à TV Aparecida por esse espaço para falar um pouco da minha história com Bento XVI. Afinal de contas, a TV Aparecida serviu como nosso quartel-general durante a vinda de Bento XVI, nós trabalhamos muito aí. E que, de fato, fique esse legado do nosso querido Papa Emérito. Sempre a gente busque Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa certeza, e sempre que a gente seja cooperador da verdade, como era o lema episcopal dele, mas também trabalhadores da vinha do Senhor com humildade. Muito obrigado por esse espaço.